Opa, professor Felipe Fontoura por aqui falando mais uma vez com vocês do mini curso Como Aprender a Programar do Zero. E na aula de hoje a gente vai aprender a colocar os operadores de comparação e comparadores lógicos no if e, se você ficar atento, até no while, ou melhor, no enquanto. Bom, vamos lá, vamos para a aula. A gente viu então na aula passada que para você escrever um if, ou seja, uma estrutura de condição, uma estrutura condicional dentro do pipeline, execução, aquelas coisas. Se você tiver um pouco em dúvida, volta na aula e dá uma conferida para ver só isso aí que eu comentei contigo. Então vamos só recapitular por enquanto. If se a condição for verdadeira, faça algo, faça alguma coisa. Então você precisa ficar atento a essa condição verdadeira, que é o que a gente vai tratar nessa aula. E quais as condições para o se? Que é o que a gente está colocando ali, condição verdadeira. Vamos verificar alguns tipos de condição. E claro, isso aqui é um curso introdutório, só você vai ter aí uma visão introdutória, mas todos os comparadores aqui você já pode estar utilizando dentro dos seus códigos. No C ou if, desculpa, existem as condições de comparação, que são 4 condições de comparação básicas: maior e menor, maior igual e menor igual, igual e diferente, que é parecido com repetição. Você está certo aí nesse caso, o sushi está certinho. E também as condições lógicas, que são o não, o e ou, e talvez você tenha ficado confuso. True ou false, e ou. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhada na tabela do e, que é representado no if por esses dois es comerciais. Como é que ele funciona? Fica de olho nessas duas linhas aqui. Olha só, você vai detectar um padrão. O padrão é que se eu tenho 0 e 0, ela é positiva. Se eu tenho 1 e 1, ela também é positiva, ou seja, true, ou seja, verdade. Então, o operador lógico e, ele acusa positivo quando as duas variáveis, nesse caso 1 e 1 ou 0 e 0, forem do mesmo valor. Por isso que o que não está destacado nessa tabela dá um zero. 0 com 1 dá zero. 1 com 0 dá também zero, porque são diferentes. Então essa é a forma mais fácil que eu achei de decorar essa tabelinha do E. E eu vou fazer mais alguns códigos aqui contigo para que você possa entender isso na prática, tá? Mas por enquanto decora essa tabelinha. Eu achei tranquilo decorar assim, ou seja, para o operador E, quando os dois forem iguais, ele, pum, levanta o dedão e acusa lá: olha, aqui eu tenho uma verdade. E o ou, como é que fica? Presta atenção nesse aqui. 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 1, ou 1 com 1 dá 1. Ou seja, eu posso ter pelo menos um verdadeiro que eu tenho a verdade como resposta. Ao contrário da primeira linha, olha só, ela não tem nenhum ou nenhum verdadeiro. São todos falsos. Consequentemente, o meu resultado é falso. Talvez você esteja um pouco mais assim, caramba, mas eu preciso de operadores, e agora? Para que eu vou usar isso aí? Mas não se preocupe, eu vou te explicar ao longo desses slides, ao longo da sala. Bom, vamos lá. Condições de comparação. Vamos dar uma olhada agora aqui no, no código e eu vou explicar com um pouco mais de detalhes, ok? Bom, então estou aqui com o meu programinha vazio de novo. Eu vou declarar duas variáveis, de novo o x e o y, var y igual a 1. Vou montar a mesma situação que a anterior, só para ficar um pouco mais claro. If x igual a y. A gente vai testar esses operadores agora. Positivo. Positivo e operante, meu comandante. Vamos lá. Alert. Fim do programa. Ok? Está escutando eu digitar, né? Tic, 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 tic. Então vamos lá. X1, Y1. Eu faço essa comparação. A gente já sabe que o igual são dois iguais. Fique atento a isso. Tá? Vou falar do diferente, vou falar do menor. Menor igual, maior.
maior ou igual, e depois eu vou falar dos operadores lógicos, o e o ou. Então esse código aqui ele vai passear. Então se você não ficar muito ligado, você vai perder o bonde. Então, só que a sorte sua é que nossa sorte é que o vídeo tem pausa. Então não entendeu? Pausa, volta e, claro, desliga o Facebook, desliga o WhatsApp, pega um caderninho, uma folhinha de pão aí do lado e começa a anotar. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para o meu Google Chrome. Vamos executar. Olha lá. Positivo e operante. Fim do programa. Porque a gente já sabe que isso vai dar positivo. Agora vamos fazer o sinal de diferente. O sinal de diferente é dessa forma. É exclamação e o igual. Ok? A gente sabe agora que ele não vai passar por essa questão aqui do positivo. O alerta do positivo é o fim do programa. Mas se eu mudar minha variável, o valor, positivo e operante, fim do programa. Ok? Então, esse aqui é um dos operadores. Vamos testar agora o operador menor. Vamos lá? X é menor que Y, a gente sabe que é positivo. Aqui, positivo. Agora a gente vai colocar 2. 2 é menor que 2? Vamos ver o resultado. Fim do programa. Então ele não entrou aqui no alerta. Por quê? Porque 2 é igual a Y. Então você pode fazer essa comparação. Se x é menor ou igual a y. Olha lá, ele volta para o positivo. Legal? Então esse é o menor e o igual. Como o símbolo matemático não tem aqui no nosso teclado, você precisa colocar o menor e o igual, literalmente, para poder reforçar, mas é até bom. Então, vou colocar aqui o maior, só para a gente testar. Você viu aí que ele não entra no fim do programa. Maior ou igual. Ok? Ele funciona para os dois, tá? Você viu que os dois aqui são iguais, daí esse igual aqui pegou. Mas se eu quiser colocar aqui 20, por exemplo, 20 é maior que 2. Ele também continua funcionando. Nesse caso, é esse daqui. Olha lá, positivo e operante. Legal? Fiz um errinho aqui. Então agora vamos fazer o seguinte. A gente vai agora fazer uma condição mista. Vamos colocar aqui o Z. Vou colocar aqui x é maior que 20, a gente sabe que isso é positivo. E agora a gente vai colocar uma outra condição. Só fica esperto aí, porque você precisa colocar aspas sempre abraçando todo mundo. Esse aqui é o abraço de amigo. O abraço de amigo abraça todo mundo. E esse aqui é o abraço de não amigo, abraço de gente chata. Ele só abraça um ou outro. Sei lá de onde eu tirei isso agora. Bom, z é igual a 1. Então lembra, isso aqui é positivo, né? 20 é maior que 2, e isso aqui é positivo, ok? Então, isso aqui só vai entrar quando essas duas condições forem positivas. E no slide, mais para frente, eu mostro com detalhes, mas a gente vai verificar agora. E ele está falando positivo e operante comandante, ok? Por quê? Porque essas duas condições são verdadeiras. E se eu fizer isso aqui, ó? Voltar isso aqui eu colocar como zero. O que será que ele acontece? Fim do programa. Ele não bate, porque essa condição aqui foi falsa. Legal? Então, presta atenção nisso, presta atenção nessas situações. Eu vou colocar agora aqui o ou para você verificar. São dois pipes, dois palitinhos. E ele coloca fim do programa também, porque também acontece essa mesma lógica. Legal? Então fica atento, é assim que você mostra. Eu passei mais rapidinho essa última parte aqui, porque eu vou detalhar um pouco mais no slide, para que a gente possa fazer passo a passo. Tudo bem? Então vamos voltar para o slide, porque a hora está passando e você está se formando um programador ou programadora. Daí talvez você esteja se perguntando, putz, de novo esse negócio de precedência de operadores lógicos e ou prioridade, pô, que negócio da média, negócio chato, mas é assim mesmo. Nas aulas passadas a gente viu que os operadores matemáticos de multiplicação e divisão têm prioridade sobre a soma e a subtração. E isso acontece da mesma forma com e ou. E o e tem prioridade sobre o ou. Tudo bem? Então,
segue essa tabela, maior prioridade e menor prioridade. Isso é necessário quando você precisa criar condições compostas de comparação, ou seja, misturar e com ou, no caso com if, que foi mais ou menos aquilo que eu fiz ali, né? Então eu misturei, coloquei as aspas que não são amigas e coloquei uma aspa depois que é amiga de todo mundo. E essa condição ele vai verificar. Então vamos supor que x é igual a 20 e y é igual a 14, como mostra ali no finalzinho do slide. Eu vou fazer essa verificação. Falso, verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro, porque eu estou na tabela do ou. Isso aqui é falso. Logo, isso aqui tudo vai ser falso. O abraço de amigo é falso. Falso. Ok? E quais são os próximos passos agora que você já viu essa questão do if, precedência de operadores e tudo mais? Nessa aula a gente viu que os operadores de comparação e lógica a gente pode utilizar junto com o C, no caso o if, que será muito importante para criar a inteligência do nosso jogo e criar as regras. Eu já mostrei, não vou abrir de novo para não ficar muito repetitivo e maçante, mas como você viu, eu uso várias vezes o if para poder fazer o joguinho do curso oficial. Por quê? Porque é importante. E dá até a impressão que aquele joguinho lá do ping-pong pensa, né? Mas não pensa não, são só ifs lá dentro que ficam olhando condições ou internamente variáveis. Legal? Então até a próxima aula, espero que você esteja gostando. Se você está gostando, seja generoso, compartilha e fala para mim o que você está achando, porque senão eu vou estar falando com ninguém. Preciso saber. Não é legal você me comentar o que você está achando do curso. facebook.com/devsamurai, tudo minúsculo, sem espaço. Legal? Um abraço. Tchau, tchau.